Amém. Boa noite, amados. Muito bom tê-los aqui nessa noite, tão especial, Dia dos Pais, privilégio estar aqui. E eu creio que o Senhor tem algo muito especial para a nossa vida. No primeiro culto foi muito especial, a visitação do Senhor foi muito especial. E eu oro em nome de Jesus para que nós todos aqui nesse segundo culto possamos experimentar também da mesma forma ou ainda mais do que como as pessoas do primeiro culto experimentaram. Amém? Glória a Deus. Quem que é papai aí? Levanta a mão. Maravilha. Glória a Deus. Nós podemos ser pais de duas formas. Nós podemos ser pais biológicos, não é? Pais que dão realmente, não dão a luz, né? Porque quem dá a luz é a mulher, mas colabora, né, para esse processo, né? Glória a Deus, é só Jesus mesmo que nasceu de mãe virgem, né? Mas nós também podemos ser pais espirituais. Nós podemos ser pais que nós levamos as boas novas para as pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, e naquele momento você dá a luz, naquele momento você traz a pessoa para uma nova vida espiritual, você traz a pessoa ao ponto de que ela seja regenerada, ela estava morta para as coisas de Deus, e naquele momento ela nasce de novo, assim como Jesus explica para Nicodemos, quando então Nicodemos se encontra com Jesus. Então, a mensagem de hoje é tanto para o pai biológico, quanto para o pai espiritual. E aí tem uma vantagem, o pai espiritual pode ser uma mulher também, porque ela pode também dar à luz a um filho espiritual com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, vou fazer uma pergunta de novo aqui, quero ver se você entendeu. Quantos aqui são pais? Até o final do culto, todo mundo vai levantar a mão em nome de Jesus. Amados, eu vou falar algumas coisas aqui nessa noite que, dentro de um contexto de pai biológico, talvez você que está com a tua esposa aí do lado, ela vai querer te dar uns cutucão. Aí sabe o que você vai fazer agora? Você vai falar, olha, diz para ela assim, ó, você que está com a tua mulher aí do lado, diz para ela assim, por favor, não me cutuca. Amém, amados? Porque assim, há algumas coisas que nós precisamos compreender da parte do Senhor, e eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, porque nós vivemos em um mundo na contramão da palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo onde é muito comum nós vivenciarmos e praticarmos coisas que ferem os valores de Deus. Até mesmo na palavra de Deus, se você começar a prestar atenção nos pais que o Senhor coloca para nós aqui nas Escrituras, você vai ficar louco, porque parece que todos têm um sério problema. Todos eles deixam um rastro negativo para trás, todos eles traumatizam seus filhos, causam situações catastróficas, e isso para nós é um alento, porque há esperança para nós, amém? Então, se você já errou, se você tem errado, se você tem feito coisas que ferem a palavra de Deus dentro da paternidade, em nome de Jesus, que você possa pedir perdão ao Senhor também nessa noite e sair daqui perdoado, para que todos nós possamos caminhar em direção ao aperfeiçoamento. Amém? Porque o cristão não é aquele que é perfeito, mas é aquele que ama buscar o aperfeiçoamento. Essa é a nossa grande diferença. E nós, então, nessa noite, vamos entrar nessa direção. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Senhor, tu és o nosso Pai. Tu és aquele que nos ensina, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos trouxe a palavra para nos exemplificar o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Tu és aquele que traz, Senhor, precisão para a nossa vida e ensino para que não saiamos daqui vivendo uma vida de qualquer jeito, mas há uma direção. E nos alegramos porque nessa noite nós aprenderemos um pouco mais dessa direção. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Então, nessa noite, eu gostaria de... Amém? Vocês estão meio quietinhos hoje? Tem alguém aí que está vivo?
Belisca a pessoa do seu lado aí e pergunta para ela se doeu. Pergunta. Doeu? Ai. Glória a Deus. Amados, eu quero trazer nessa noite 3 verdades que podemos aprender com o nosso Pai Celestial. Eu gostaria de, primeiramente, dar as minhas felicitações a você, antes de você sair daqui bravo comigo. A palavra hoje é uma palavra de confronto, é uma palavra onde o Senhor vai puxar a nossa orelha, já puxou hoje no primeiro culto, vai puxar um pouquinho no segundo culto. E eu sei que vai ter mulheres ali no final que vão querer me abraçar e me agradecer de todo o coração. Mas é obra do Espírito Santo, amém, gente? Então, que o Espírito Santo possa gerar em nós, nessa noite, algo fantástico que só vem da parte dele, em nome de Jesus. A primeira verdade que nós aprendemos, e nós vamos aprender aqui 3 verdades que o Pai, Deus Pai, nos ensina pela forma em que Ele trata o seu Filho Jesus. A primeira verdade é quando Jesus está tendo uma conversa com um mestre da lei do povo hebreu. E nessa conversa, Jesus então solta a frase central que resume o Evangelho, resume o propósito do Filho aqui na terra, resume a obra da cruz de uma forma profunda, de uma forma precisa. É o texto mais conhecido, o versículo mais conhecido de toda a face da terra. É quando Jesus está conversando com Nicodemos, que vai se encontrar com ele. E naquele momento, então, aquele homem, sabendo que Jesus vinha da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que ele fazia, naquele momento que Nicodemos está perguntando se ele tinha que nascer de novo, e quando Jesus fala que ele tem que nascer do Espírito, porque aquilo que é carne, aquilo que é Espírito, num determinado momento, onde eu e você conhecemos como João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse texto tão central, tão profundo, revela para mim e para você que todos nós, pais, aprendemos da palavra de Deus, aprendemos com o Pai Deus, que nós damos rumo. Repete comigo: o Pai dá rumo. Amados, esse texto, ele é falado da própria boca de Jesus. Jesus se coloca na terceira pessoa. E ele lembra naquele momento a Nicodemos e a toda a face da terra, até os dias de hoje, que ele veio com um propósito estabelecido na terra. Jesus veio não para começar uma nova história, Jesus veio não para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, porque quem deu foi o Pai. O Pai deu o seu Filho para mim e para você. E algo que eu e você precisamos compreender com profundidade, e que nós precisamos aprender a remar contra a maré, é que o Pai dá rumo. O Pai, ele é capaz de dar o rumo para o seu Filho. Hoje nós vivemos em uma época onde se diz muito por aí que a hora que o filho crescer, ele vai decidir quem ele vai ser, o que ele vai fazer da vida, para onde ele vai, que tipo de gente ele vai se tornar. E amados, isso aqui não se trata simplesmente em você escolher uma profissão para o seu filho, não é disso que eu estou falando, mas é de que tipo de pessoa o seu filho vai ser. E eu preciso te lembrar hoje aqui, no Dia dos Pais, que o Pai dá rumo para o seu filho. Ele é aquele que traz um destino para o seu filho. O mundo nos ensina que o filho vai escolher o seu próprio destino quando ele crescer. Mas a palavra nos ensina que o destino é estabelecido pelo Pai. Veja que de Gênesis a Apocalipse, toda vez que um nome é dado, é porque há uma explicação, há um propósito para aquele nome. Toda pessoa que nasce, ela já está, na palavra de Deus, ela já está destinada para uma história.
Nós vemos um exemplo, por exemplo, Davi. Davi almejava muito construir o templo para o Senhor. Mas no momento o Senhor aparece a ele e diz a ele o seguinte: olha, você tem as tuas mãos sujas de sangue. Você não vai construir o templo, mas você vai ter um filho. Você colocará o nome dele Salomão, e ele construirá a minha casa. Veja que ao longo de toda a palavra nós vemos exemplos assim. Ana, uma mulher estéril que não tinha como ter um filho, ela chorava e de repente ela estava perante o profeta Eli. E o profeta Eli falou: mulher, você está bêbada. E ela diz: eu não estou bêbada, Senhor, eu estou orando, clamando ao Senhor porque eu não posso ter filho, eu sou estéril. E no momento em que ela estabelece um propósito para ter um filho, no momento em que ela diz assim: eu farei um voto com este menino, quando ele nascer, se ele nascer, ele vai ser um nazireu, eu o entregarei para o Senhor, ela falando para Elias, e para que ele se torne um profeta. E naquele momento o profeta Elias diz: volte para casa, porque o Senhor concederá o teu desejo, porque havia um propósito estabelecido. E nós pais estamos inseridos num mundo onde que ser um pai acima da média é aquele que ajuda a trocar fralda e cuidar da casa. Não tem nada de errado em nós ajudarmos a trocar fralda e cuidarmos da casa, isso é nobre também. Mas ser pai vai muito além disso. Ser pai vai muito além de ser um pai bacana que ajuda nas funções da casa. Ser pai é dar rumo para o seu filho. É sonhar alto para o seu filho. É olhar para ele com expectativa. É olhar para ele com esperança. É olhar para ele como a continuação daquilo que você está fazendo. Jesus veio para continuar a obra do Pai. Veja que coisa magnífica. Amados, hoje nós vivemos, parece que ouvir essas coisas parece loucura. Fala: pastor, você está muito radical. Mas nós precisamos nos lembrar que na época do tempo bíblico, até o cônjuge era selecionado pelos pais. A pessoa nem escolhia com quem ela se casava, porque eram os pais que decidiam. Se os pais tinham um negócio, o filho daria continuação àquele negócio. Os pais entendiam que o filho dava continuação àquilo que o pai havia começado. E hoje parece, não é, amados, que vivemos no oposto. Do lado oposto, remando literalmente contra a maré, porque hoje se diz: olha, deixa o teu filho crescer, e quando ele crescer, ele vai escolher o que ele vai fazer, quem ele vai ser, o que ele vai viver, do que ele vai viver. Hoje o governo está dizendo para nós até que não podemos nem definir o sexo dos nossos filhos. Que quando ele crescer, ele decide se ele quer ser menino ou menina. Amados, isso é do inferno. Isso é do anticristo. Isso é do mal. E eu e você precisamos compreender que a palavra nos ensina que o Pai dá rumo. Tem alguém aqui? Aleluia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, está escrito o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O pai, ele ensina a palavra de Deus para o filho. A palavra de Deus, ela não é uma responsabilidade da igreja, mas é do pai. É o pai, a palavra de Deus nos ensina que o ensino das coisas do Senhor é responsabilidade dos pais. A igreja, ela trabalha em conjunto. A igreja, ela ajuda, mas a responsabilidade está nos pais. Tanto para o filho biológico, quanto para o filho espiritual. Aquele a quem você falou de Jesus uma vez, aquela pessoa entregou a sua vida para Cristo, e ela se converteu, e ela disse, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador.
E muitas vezes nós achamos que, de uma forma, por inércia, ela de um dia para o outro descobrirá as coisas de Deus, mas não é verdade, nós precisamos ajudá-la nesse processo. Uma pessoa que nasce do Espírito, ela é um bebê espiritual. E ela precisa das mesmas atenções que um bebê biológico. Ela precisa ser nutrida da palavra de Deus, ela precisa ser acompanhada com muito amor e afetividade e carinho, ela precisa ser acompanhada com um discipulado. E o Senhor nos requer essa responsabilidade. O Senhor nos requer essa responsabilidade. Efésios capítulo 6, versículo 4, está escrito: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação ao Senhor. Sabe o que a disciplina ensina para nós? A tradução da palavra disciplina, aqui neste texto, diz o seguinte: todo o treino e educação infantil, cultivo de mente e moralidade, e emprega para este propósito, ora ordens e admoestações, ora repreensão e punição. Também inclui o treino e cuidado do corpo. Tudo que em adulto também cultiva a alma, correção de erros e contenção das paixões. Veja, até a contenção das paixões. Pastor, o que isso significa? Isso significa que nós pais temos que ter zelo por aquilo que os nossos filhos inclinam o coração deles, por aquilo que eles se apaixonam, pelos seriados que eles gostam, pelos amigos com quem eles se relacionam, pelo tipo de entretenimento que eles gostam de se entreter, pelos jogos de videogame que eles jogam, pela quantidade de tempo que eles ficam no videogame, por essas coisas, porque cabe a nós responderemos a estas coisas. Nós responderemos a estas coisas. E sabe algo, amados, que é fundamental? Se você não se lembrar de nada da mensagem de hoje, que você se lembre disso que eu vou te falar agora. Que o Pai é responsável pela preservação do Evangelho. Poxa, pastor, eu achei que isso fosse responsabilidade da igreja. Sabe o que é, amados? É que antes de eu ser pastor, eu sou pai. Antes de você ser igreja, você é pai. Assim como o político, antes de ser político, ele é cidadão. E a raiz está na família. Quando o Senhor criou a humanidade, Ele não criou uma igreja, Ele criou uma família. Ele estabeleceu o homem e a mulher. E o fruto disso, a humanidade. E nós precisamos compreender que a preservação do Evangelho, a preservação destas histórias, a preservação da vida cristã está nas mãos do Pai. Daquele que está ensinando a próxima geração, ou a se esquecer de tudo, ou a viver em uma intensidade ainda maior. Eu quero falar a respeito de 3 heranças que nós precisamos preservar. A primeira herança que eu e você precisamos preservar é a palavra de Deus. As histórias bíblicas. Amados, os nossos filhos não podem se confundir com as histórias de Davi, de Golias, de Salomão, de Samuel, de Sansão, com as histórias da Disney. Eles não podem achar que é a mesma coisa. Isso aqui são histórias de vidas que viveram nesse planeta onde nós pisamos. Pessoas que são nossa descendência. Ô pastor, mas eu não nasci no Oriente Médio. Eu sou filho de alemão. Mas nós somos enxertados num ramo, e esse ramo é Jesus, e nós somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, e por isso fazemos parte da mesma família.
E essa herança que está aqui, contando para mim e para você a história dos nossos ancestrais, precisam ser passadas com vida, precisam ser passadas com abundância, precisam ser passadas de forma intensa para que os nossos filhos conheçam. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Já tem gente olhando de cara feia para mim, não tem problema não. Espírito Santo que está falando aqui em nome de Jesus. Deixa eu mudar de microfone que esse aqui já está... Amém. Glória a Deus. Amados, a segunda herança é a vida com Deus. Pai, preste atenção no que eu vou te dizer. Não tem forma melhor de ensinar o teu filho a respeito de intimidade com o Senhor do que ele te pegar sem querer querendo, orando, de joelho no chão, prostrado, chorando na presença dele. Porque não é algo que você diz, que você ensina e fala, olha, você tem que orar e vamos orar. Mas é quando de repente ele estava lá brincando numa sala e você se pegou em adoração na presença do Senhor num outro momento, ou você estava no teu devocional, ou você estava meditando a respeito da palavra do Senhor e aquilo te tocou de um jeito que você se prostrou ali mesmo e você começou a orar em voz alta e de repente o teu filho te pega no flagra, na presença da intimidade de Deus. Não tem nada mais precioso do que isso. É assim como um pai espiritual que quer ensinar intimidade com Deus para uma pessoa que está ajudando ela a caminhar com Cristo e no momento da adoração ela vem, ela se quebranta, ela se prostra, ela se entrega e aí aquela pessoa do lado olha e diz, uau, eu quero disso para mim. É totalmente diferente do que se eu for dar uma palestra a respeito de como significa intimidade. Intimidade você não ensina, você vive. E nós pais temos essa responsabilidade de ensinarmos aos nossos filhos no mover da intimidade. Essa é a segunda herança que precisamos guardar e levar conosco. Mãe, se você é mãe solteira, faça a mesma coisa. Entenda que essa palavra aqui é para você também, em nome de Jesus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos com a nossa própria vida. E essa é a maior herança que eu e você podemos entregar para eles. Sabe, amados, não há herança mais valiosa aos olhos do Senhor do que ensinar os nossos filhos a viverem na presença de Deus. Não há prédio, não há bens financeiros, não há dinheiro, não há conta bancária, não há uma faculdade bem paga, não há nada maior do que a presença de Deus para passarmos para os nossos filhos. Tem alguém aí? Tem alguém que concorda comigo? Dá um amém bem forte então. Glória a Deus. A terceira herança que nós precisamos preservar é a herança dos ministérios. Ah, meus amados, cadê aqueles pais que sonham em ver os seus filhos engajados na obra do Senhor? Cadê aqueles pais que sonham em ver os seus filhos se tornarem missionários, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres? Nós fomos colonizados pela América do Norte. E se você vai até hoje na América do Norte, um missionário ou um soldado que foi para a guerra é o maior orgulho da família. Eles fazem festas quando os filhos voltam. Eles celebram, comemoram, têm orgulho de contar para todo mundo. Hoje aqui no Brasil, se nós formos falar com uma família e falar, você não quer que teu filho vire pastor? Falta a pessoa falar cruz credo, misericórdia. Sabe, amados, eu vou dizer algo para vocês. Eu estou treinando os meus 2 filhos para serem ministros da casa do Senhor. E vou fazer o meu melhor para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque eu acredito nisso. Perguntaram uma vez para o grande pregador Billy Graham, um homem que já está sendo cuidado tendo uma assessoria médica, porque ele já está avançado na sua idade, está prestes a morrer, já passou dos seus 90 anos. Um homem que foi o maior conselheiro de presidentes norte-americanos no mundo.
E ele ali naquela situação toda, perguntaram para ele em uma época se ele gostaria de se tornar candidato a presidente da república, que o lançariam, porque ele era muito conhecido. Ele enchia estádios, pessoas ficavam do lado de fora esperando para ouvir o que ele tinha para falar a respeito da palavra de Deus. E ele responde assim, quando perguntam para ele, ele diz: eu deixar de ser ministro da palavra de Deus para me tornar simplesmente um presidente dos Estados Unidos? Não. Porque há um entendimento de que quando nós temos o nosso filho, nós damos rumo. Nós damos um rumo, há um propósito a ser estabelecido. Jesus, quando fala a respeito do propósito do Pai, ele se coloca até na terceira pessoa, porque ele fala a respeito daquilo que já está determinado para ele. Pai, sonhe com teu filho, pense alto, compactue com ele os teus sonhos, os teus desejos para ele. Ajude-o a sonhar mais alto, ajude-o a pensar em coisas nobres. Ele merece ir além de onde você foi, amém? Ele merece ir além. Segunda coisa que eu quero falar nessa noite a respeito do relacionamento de Deus Pai com Deus Filho, está em Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A segunda coisa que o Pai faz é encorajar, o Pai encoraja. Esse momento é um momento onde Jesus está prestes a iniciar o seu ministério. É o momento em que Jesus se encontra com João Batista. E João Batista então vai batizá-lo. E a palavra nos ensina que João ali naquele momento diz: não, é o Senhor que tem que me batizar. Ele diz: não, que seja feito assim, precisa ser feito assim nesse momento. E aí então Jesus entra nas águas do Rio Jordão. E naquele momento o Espírito Santo desce como uma pomba. E o céu se abre, e Deus, lá do alto, olha para Jesus e diz: esse é o meu filho, esse é o meu filho, esse é o meu filho que eu tenho prazer, que eu tenho alegria em vê-lo cumprindo um propósito. Pais do meu coração, desse Brasil varonil, encoraje o teu filho. Olhe para ele, diga que você o ama. Olhe para ele, diga que você tem orgulho dele. Olhe para ele, sonhe com ele. Quantos pais que nós não já ouvimos chegarem em sua idade maior, ou acontecer uma situação e a vida levar o seu filho antes do tempo, e ele retroceder e dizer assim: eu deveria ter falado que eu amava ele mais vezes. Eu devia ter encorajado ele mais vezes. Eu deveria ter feito mais por ele. E nós temos aqui o próprio Deus, no momento decisivo do início do ministério de Cristo, olha do céu e diz: esse é o meu filho. Vai lá, filhão, vai que é tua, manda bronca. E aí o versículo seguinte, olha o que está escrito assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que loucura! Porque ele sabia que naquele momento ele precisava encorajá-lo, porque logo em seguida havia um grande desafio a ser estabelecido. Havia um grande desafio que Jesus iria passar, e ele precisava do encorajamento do seu pai. Porque é um pai que participa da vida do filho. É um pai que tem participação mesmo na vida adulta, mesmo quando ele sai de casa, mesmo quando ele está já em situações estabelecidas. É um pai que participa, é um pai que propulsiona para novos degraus de responsabilidade. É um pai que se torna o melhor conselheiro do seu filho. Aprenda a envelhecer com sabedoria, para que você seja buscado e procurado pelos teus filhos por conselhos, tanto os biológicos quanto os espirituais. Nós fomos para São Vicente
iniciar um novo refúgio em julho. E logo na sequência ficamos uma semana lá trabalhando. Você que participou do domingo passado sabe de tudo que aconteceu. E nós ficamos trabalhando e eu fiquei muito feliz de tudo aquilo. Eu estava vibrando ainda e nós saímos de férias para a última semana do mês de julho. E meu pai me ligou. E eu naquela empolgação contei tudo para ele. Pai, nós somos em 8 pessoas e ficamos lá trabalhando 15, 16 horas. E nós conseguimos mudar o lugar e o Senhor foi grandioso. Ele abençoou e Ele trouxe recurso. E tudo aquilo, meu pai ouvindo. De repente ele diz assim para mim: nunca deixe de ser você o primeiro que começa o serviço pesado. Amados, aquilo foi como um conselho de ouro para mim. Aquilo foi fantástico de ouvir do meu pai, porque ali naquele momento em que ele falou, o Espírito Santo estava usando ele. O Espírito Santo já começou a me lembrar então de Jesus dizendo a Tiago e João que eles não conseguiriam ficar ali sentado um à direita, outro à esquerda. Quando os discípulos perguntariam quem seria o maior, e Jesus disse, aquele que mais servir. Eu comecei a me lembrar daquele momento onde Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos. E como aquele conselho veio do Espírito Santo. Que coisa linda. Seja você esse, o conselheiro dos teus filhos espirituais e dos teus filhos biológicos. Esteja cheio para dar o tempo todo. Quando alguém te perguntar alguma coisa, que você fale além daquilo que a pessoa quer ouvir, mas que você fale daquilo que flui do altar do Senhor, que mana do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Oh, Jesus. O Pai encoraja, o Pai dá rumo, o Pai encoraja, mas o Pai também, terceiro e último, Ele envia conforto, mas Ele não aprova as desistências. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 41, está escrito o seguinte: Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Esse momento aqui é Jesus que sobe para o monte orar antes de ser preso pelos soldados romanos. Ele leva Pedro, Tiago e João para aquele momento de oração. E ele ora para o Senhor dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí Mateus e Marcos nos conta que ele volta para falar com Pedro, Tiago e João e os encontra dormindo. E aí ele acorda: gente, será que vocês não conseguem ficar um segundo acordado? Fica aí, eu já volto. E aí ele vai lá e de novo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita segundo a tua vontade. E aí ele volta de novo e encontra eles dormindo pela segunda vez. E aí ele fala de novo: gente, por favor, fica aí, acordado mais um pouquinho. E aí ele volta pela terceira vez, ele faz a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito segundo a tua vontade. Só que no livro de Lucas há algo muito especial que é dito logo na sequência desse episódio. E no versículo 43 do capítulo 22 de Lucas diz assim: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Veja, Deus Pai enviando um conforto para Jesus nesse momento. Deus o conforta. Deus se inclina ao filho, enviando um anjo para que o conforte. Mas ele não tira esse cálice do filho. Ele não aprova a desistência do filho naquele momento. Porque o texto continua dizendo: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O pai, ele envia conforto, mas ele não tira o filho de sua missão. Ele sabe o preço que precisa ser pago para cada conquista. E ele não tira o filho de sua missão. Pais, se teu filho é casado, ou quando ele se casar, e ele tiver um problema matrimonial, e ele voltar a bater na tua porta e dizer: eu vou dormir aqui nessa noite, seja de Deus o suficiente para dizer: não, você vai voltar para a tua casa e resolver o teu problema. Dê conforto a ele, mas não aprove a sua desistência.
Se ele um dia chegar para você no meio de uma situação e abandonar o seu trabalho e chegar para buscar conselho para você, e disser assim: pai, eu larguei tudo, eu desisti, eu não aguento mais aquele chefe. Você pode olhar para ele e dizer: filho, eu sei que muitas vezes é difícil, mas você precisa encarar o problema de frente. Volta lá e resolve. Pais que ouvem os filhos saindo de uma igreja, indo para outra, pulando de galho em galho, sejam corajosos em confrontar os seus filhos, buscar entender por que eles estão pulando de galho em galho. Pais que são coniventes com filhos que abandonam a escola. Você sabia, eu vou te dar um susto agora, se você não sabe dessa informação. Mais de 50% de adolescentes de 15 a 17 anos abandonam o ensino médio. E os pais não fazem nada. E para eu e você nos tornarmos o pai que o Senhor estabeleceu para que fôssemos, que possamos então dar rumo, encorajar e enviar conforto, mas sem aprovar a desistência. Se o teu filho espiritual estiver se distanciando das coisas do Senhor, vá atrás dele, vá falar com ele, vá perguntar a ele por que ele não tem vindo mais à igreja, por que ele tem abandonado as coisas do Senhor, por que ele abandonou a prática do devocional. Vá falar com ele. A inércia, o tempo não resolve nada e nunca vai resolver. O tempo é o maior inimigo das resoluções. Toda vez que eu e você postergamos um problema de ser resolvido, ele só aumenta. Não é verdade? Eu tenho uma piscina na minha casa, que eu uso 2 vezes por ano, né? Ou as outras vezes dá para esquiar nela por causa do frio daqui da cidade, né? Então a gente só usa 2 vezes por ano. Foi uma piada, tá, gente? Pode rir, não tem problema. Aê, obrigado. Mas sabe o que acontece? Uma coisa que eu aprendi com a piscina que tem lá em casa, a não postergar mais as coisas. Porque são 2 semanas para a água ficar verde e 1 mês para ela começar a criar seres vivos dentro dela. O tempo não resolve nada. Que eu e você possamos zelar por essas coisas. Você que é pai, leve a sério a tua paternidade. Sabe o que eu tenho descoberto, amados? Que ser pai não é poder, é querer. Tem pessoas que não podem ser pais por uma condição física. Mas tem muito homem e muita gente por aí que está desesperadamente procurando por uma paternidade. E nós podemos desempenhar a nossa paternidade na vida das pessoas. Sejam elas mais velhas ou mais novas do que nós. Quando nós trazemos a vida do Senhor, carregamos a vida do Senhor, quando nós carregamos a verdade de Deus, nós podemos ensinar as pessoas. E nós podemos gerar vida espiritual ou sermos, na verdade, auxiliadores de gerarmos vida espiritual na vida das pessoas. E isso faz de nós pais espirituais. E isso traz também a mesma responsabilidade. Talvez você tenha vindo aqui para ouvir uma palavra de conforto. É Dia dos Pais, nós vamos celebrar. E o pastor vai trazer uma palavra gostosa, e eu vou sair sorrindo para chuchu. E de repente você vem aqui e ouve uma palavra dessa. Mas eu fiz uma promessa para o Senhor que desse púlpito sairia verdade. E eu e você precisamos ouvir a verdade, porque a verdade muitas vezes ela nos confronta. E ela aperfeiçoa aquilo que nós somos. Porque o Senhor trabalha em nós dessa forma. Amém, queridos? Então que você compreenda, em nome de Jesus, essa responsabilidade. Se há algo que você talvez tenha errado, se há algo que talvez você esteja errando, deixa eu te dizer algo, eu tenho errado. Eu fui preparando essa mensagem e eu fui vendo coisas que eu tenho errado.
eu não tenho feito. Algumas coisas eu tenho sido omisso na minha casa. Mas isso deve gerar em mim, e gerou em mim, um arrependimento. Mas também traz luz e traz entendimento ao ponto de eu mudar a minha perspectiva. Ao ponto de eu chegar em casa agora mais aperfeiçoado, para ser um pai melhor para os meus filhos. Um pai não segundo a novela, um pai não segundo os meus vizinhos, um pai não segundo os meus colegas de trabalho, mas um pai segundo a palavra de Deus. Tem alguém aqui? Eu prefiro, amados, remar contra a maré. Eu prefiro ir contra os valores e princípios que estão por aí afora. Mas honrar a palavra de Deus e viver na intensidade da palavra de Deus. Porque um dia eu responderei ao meu Deus de tudo aquilo que eu fiz, de todas as responsabilidades que eu assumi. E eu quero olhar para Ele com muita alegria e dizer: Senhor, muitas vezes eu errei, mas uma coisa eu garanto, eu fiz o meu melhor. Ninguém vai acertar em tudo. Não quero te dar más notícias, mas ninguém vai acertar em tudo. Nós somos consequência de um histórico que já vivemos. Nós tivemos pais imperfeitos, portanto, nos tornamos pais imperfeitos. Mas essa verdade que colide conosco e colide com nossos valores e princípios e colide com quem nós somos, nos transforma. E essa verdade nos faz olhar para nós mesmos de uma forma diferente. Com valores novos, princípios novos, uma realidade nova para nos desafiar. Então eu espero que nessa noite o que foi falado, o que foi ensinado da parte de Deus, sirva para você como um grande incentivo. Sirva para você como esperança de que é possível ser melhor do que você já é. Porque afinal de contas nós amamos os nossos filhos e queremos o melhor para eles. Mas que nós possamos entender a diferença entre sermos pais e sermos amigos. Porque é possível eu ser pai e ser amigo. Mas é possível ser amigo e não ser pai. Eu prefiro que meu filho fique chateado comigo por um ensino que eu trouxe para ele que o chateou. E quando ele olhar lá no futuro, quando eu tiver gagá, velhinho, de banguela, como é o nome? Que põe na boca? Dentadura, com aquela, andando com aquele andador, pregando o mesmo sermão, domingo depois do outro, e alguém chegando: pastor, já pregou isso aí? Puxa vida, querido, esqueci. Mas que nesse momento, o meu filho possa olhar para mim, no fundo dos meus olhos, e dizer assim: obrigado, obrigado porque você me ensinou o que eu precisava ouvir. Do que o contrário, do que eu ser o melhor buddy dele hoje, o BFF, Best Friend Forever, do meu amigo, do meu filho. E lá na frente, quando ele tiver um encontro genuíno com o Senhor, ele olhar para mim com desdém e falar: você podia ter me ensinado tanta coisa e não me ensinou. Ah, meus amados, longe de mim viver uma realidade dessa. Ou para uma ovelha. Veja aqui o pai espiritual falando. Para uma ovelha: pastor, o Senhor me motivou. O Senhor falou de fé. O Senhor falou que eu posso naquele que me fortalece. O Senhor falou para mim que se eu orar eu vou alcançar. O Senhor falou para mim que tudo ia dar certo. E amém, eu vou falar, tenho falado isso. Tudo isso é verdade. Mas o Senhor não me falou que eu estava pecando. O Senhor não me falou que eu estava fazendo errado. O Senhor não me falou que eu estava educando meu filho da forma errada. O Senhor não me confrontou com a palavra. Amado, longe de mim, eu não quero viver isso não. Eu prefiro que as pessoas saiam chateadas dessa porta para fora, querendo buscar até outra igreja. O pastor lá é muito duro. Mas que lá na frente você olhe para mim, mesmo que você esteja congregando em outro lugar, e você me agradeça de que um dia eu não tive medo de falar a verdade para você. Eu vivo assim, porque um dia eu vou responder para o meu pai:
a respeito de cada palavra que eu falei para você. E eu não posso ser maleável com isso. Eu não posso negociar a verdade. Assim como ela é dura para mim, ela é dura para você. Ela é dura para mim. Mas há um consolo. Há um consolo de que se nós fizermos segundo a vontade dEle, se nós fizermos segundo a vontade dEle, o melhor nos aguarda. O melhor nos aguarda. E não é só nessa vida aqui não, é na outra. Porque nós podemos sofrer na primeira morte, mas nós não passaremos na segunda morte. Tem alguém aí? Nós não passaremos na segunda morte, e esse é o nosso consolo. Então que possamos fazer da forma em que agrada ao Senhor nessa vida, porque é a nossa única chance. É a nossa única chance de nos entregarmos para a verdade que nos liberta. Amados, eu vejo gente vivendo, lutando contra o pecado, e luta a vida inteira, e não consegue vencer, mas está lutando, não desistiu de desagradar ao Senhor. Às vezes escorrega, mas levanta e permanece fiel ao Senhor. Esse é o nosso papel como cristãos. Que possamos viver agradando ao Deus Todo-Poderoso, e que possamos ser pais que agradem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que você seja cheio do Espírito Santo, que na hora do conselho, que na hora da admoestação, que na hora do ensino, que na hora da multiplicação, de você passar aquilo que você já aprendeu, que na hora da preservação, quando você for preservar aquilo que está vindo já em nossa direção há mais de 7.000 anos, seja com zelo, seja com temor e tremor, para que a pessoa pela qual você está ensinando possa ir além de onde você irá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar então. Obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua paternidade nas nossas vidas. Porque muitas vezes viemos de situações, histórias imperfeitas, onde os nossos pais não fizeram nada a mais do que aquilo que eles sabiam, e isso não bastou. Chegamos no nosso momento de paternidade com tantas imperfeições, mas Senhor, ajuda-nos, Deus, a sermos transformados à luz da Tua Palavra. Ajuda-nos a sermos transformados à luz do Teu Espírito Santo em nós, trabalhando em nós. Te damos acesso, Espírito Santo, para nossa mente, nosso coração, trabalhar em nós, nos nossos valores, princípios, na nossa agenda como pais biológicos, pais espirituais, que possamos olhar para o próximo, para os nossos filhos, com muito zelo, com muito amor e com muita responsabilidade, para que possamos nos encher de Ti, para nos esvaziarmos neles das Tuas coisas. Ajuda-nos com aquilo que não sabemos, ajuda-nos com aquilo que não temos força e já sabemos, ajuda-nos com aquilo que para nós é tão longe, tão difícil, Senhor, mas sabemos que com a Tua ajuda é possível, é viável. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos da Tua total ajuda, precisamos, Senhor, da Tua intervenção nas nossas vidas, porque nós mesmos não conseguimos. Nós mal e mal conseguimos reproduzir aquilo que já sabemos, quanto mais aquilo que não sabemos. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a encontrarmos referência na Tua família, na família de Cristo. Oh, Senhor, quantas vezes eu olhei para os pais dos meus amigos e fui ministrado. Quantas vezes, Senhor, eu pude ver uma referência de um marido bom através de pessoas dentro da igreja, de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom filho obediente. Eu pude olhar para o Teu corpo e aprender tanto, Senhor, mesmo vindo de uma história disfuncional. Hoje eu posso proporcionar algo melhor para os meus filhos e estou em aperfeiçoamento ainda. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, a almejarmos coisas maiores, mais nobres. Ajuda-nos a darmos um rumo nobre para os nossos filhos. E, Senhor, que essa nobreza não seja uma nobreza mundana, mas seja uma nobreza celestial. Não seja a nobreza do ter, mas a nobreza do ser. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir a você que é pai biológico e já foi pai espiritual. Se você já conduziu alguém para Cristo, isso faz de você um pai espiritual. Se você é uma dessas duas coisas ou as duas, gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração especial por você. Pode ser? Fique de pé. Amém. Amém. Você tem algo precioso nas tuas mãos. Você tem reproduzido algo, uma obra do Senhor, tanto biologicamente. O Senhor usou da sua voz para criar tudo, mas quando foi o homem, Ele fez com as suas mãos e disse que era muito bom. E você tem a capacidade de reproduzir aquilo que Deus criou com as mãos e disse é muito bom. Quanto você que é pai espiritual e trouxe salvação, trouxe rumo para uma eternidade na vida de alguém. Talvez você não consiga nem dimensionar o tamanho disso, mas nós teremos uma eternidade para descobrirmos. Há uma responsabilidade nas tuas mãos para que você possa continuar aquilo que você começou. E eu quero orar então para que o Senhor te abençoe com essa capacitação em nome de Jesus. Senhor amado, eu clamo a Ti neste momento em concordância com os meus irmãos, na concordância daqueles que estão sentados também, dos que estão de pé, por essas vidas, Senhor, que já reproduziram, por estes homens e mulheres que reproduziram de forma espiritual também, para que o Senhor traga, Senhor, uma capacitação do Teu Espírito, que de forma poderosa eles recebam, Senhor, uma força que não é deles, uma sabedoria que não é deles, porque a Tua palavra nos diz para pedirmos por sabedoria que o Senhor nos daria gratuitamente. Então eu oro e peço por sabedoria para cada pai que está aqui de pé. Que o Teu Espírito, que é o conselheiro, que é o auxiliador, possa estar de forma plena, usando cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Talvez você tenha vindo aqui e você é convidado, ou você já tem vindo aqui na igreja, você está ouvindo essas coisas, e você nunca entregou a tua vida para Jesus. Talvez eu tenha falado aqui de pai espiritual, e você está boiando mais do que boia na água. Mas eu quero te dizer nessa noite, que Jesus morreu pela tua vida. O homem que foi a criação de Deus, ele falhou em escolher o pecado no início da história. E essa escolha, que é reproduzida por toda a humanidade até hoje, gera um abismo entre Deus e o homem. E não há nada que eu e você possamos fazer para nos reconectar com Deus, para tamparmos esse abismo. Não há boas obras, não há uma vida em santidade, não há nada que eu e você possamos fazer para nos reconectar ou sermos merecedores de nos reconectarmos com Deus. É por isso que foi necessário um sacrifício, e esse sacrifício se chama Jesus. Jesus morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Ele morreu
para que o preço do pecado fosse pago. Fosse pago. E nós, que estávamos então escravos do pecado, fôssemos redimidos. A remissão é o preço da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, para que eu e você pudéssemos então nos tornarmos livres para vivermos uma vida na presença de Deus Pai. E é por isso que João Batista, é por isso que Jesus dando continuidade, é por isso que Pedro e Paulo dando continuidade nas cartas do Evangelho, permaneceram com o mesmo apelo à humanidade: arrependam-se e creiam no Evangelho. O caminho da cruz é um caminho de arrependimento. É quando nós olhamos para aquilo que nós fazemos e nos sentimos envergonhados, e nos sentimos sem graça de nos aproximarmos de Deus. E no momento em que é gerado esse arrependimento dentro de nós, através da nossa fé, quando nós olhamos para Deus e enxergamos a sua santidade, e olhamos para nós mesmos e nos enxergamos sujos, é nesse momento, meus amados, que Jesus vem correndo e te abraça, e olha nos teus olhos e diz: o preço já foi pago, você está livre para amar ao Pai e se relacionar com Ele. Mas para isso é necessário crer e confessar. A palavra nos ensina. Quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus e cremos com o nosso coração que Ele é aquele que está mediando agora a nossa vida para com o Pai, a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos. E a palavra diz que se nós confessarmos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele nos confessará perante o Pai. Ele se lembrará de nós, Ele dará o nosso nome ao Pai e dirá: esse está salvo. Então o meu apelo nessa noite, antes de nós irmos embora, nós já estamos encerrando, é para você que está arrependido de quem você é, mas que vê em Jesus esperança, que quer recebê-lo como teu Senhor e teu Salvador, e declarar isso com a tua boca. Se você está aqui nessa noite, nessas condições, e a palavra mexeu contigo e você está mexido, e nesse momento que eu estou falando, de repente teu coração está até acelerado, é porque o Espírito Santo já está te tocando. Jesus em Apocalipse 3 diz assim: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e prepararei um banquete para você. Talvez você tenha virado as costas para Deus no passado. Talvez você esteja vivendo uma vida em cima do muro. Eu não sei qual é o teu momento, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se você está aqui nessa noite, é porque há esperança para você. Há esperança para você. Eu não sei o dia de amanhã, mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque há esperança para você, e você pode aceitá-lo como teu Senhor e Salvador nessa noite. Então, se Deus falou contigo, essa pode ser a noite em que o Senhor vai escrever uma nova história na tua vida. Basta você desejar. Se você quer aceitá-lo como teu único Senhor e Salvador, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que eu quero te conduzir a uma oração, e depois eu quero orar por você. Pode vir. Se há alguém aqui nessa